A paz de Cristo, querido, como é que você tá? Bom, eu quero falar com você acerca de um assunto muito importante, muito sério, né? Que é a respeito de um pastoreio abusivo. A gente está vivendo uma era aí que o abuso está sendo muito falado e muito confundido também, né? Porque a gente precisa entender o que é de fato o abuso, um relacionamento abusivo, porque a gente às vezes generaliza, né? A gente acha que tudo é abuso e muitas vezes não é, né? A respeito de uma liderança abusiva, de uma liderança é, que o desejo dela, né, o desejo desse pastoreio, não é liderar com saúde, né, não é liderar ovelhas saudáveis, mas é ditar regras, né, até porque muitas vezes aprendeu dessa forma. Então a gente precisa entender o que de fato é uma liderança abusiva, porque talvez você esteja vendo esse vídeo e você queira, eu quero ver esse vídeo porque, olha, o pastor está mandando eu fazer isso, a pastora está mandando eu fazer aquilo, meu líder está mandando eu fazer isso, e às vezes você mesmo não quer obedecer. Entende? Eu não estou falando aqui, não estou gravando um vídeo para você que não gosta de obedecer regras. Sabemos que vivemos numa sociedade que precisamos ter regras. A regra da boa convivência, né? Nós sabemos que existem regras, leis de homens que precisam ser cumpridas e assim também em todo segmento, seja social, seja religioso, seja na sua família, existem regras que precisam ser cumpridas. E às vezes você como ovelha acha que, não, mas olha, igreja é voluntariado, eu faço se eu quiser, a pessoa precisa ser voluntária, a pessoa precisa sentir o desejo no coração e às vezes você não quer obedecer, você não quer fazer nada. Então, querido, sinto lhe informar, este vídeo não é para você, amém? Porque o obedecer é melhor do que sacrificar, entende? Você e eu precisamos obedecer, nossos líderes, né? Primeiro começa com quem? Começa com os nossos pais, começa em casa e entenda, se você não consegue obedecer o seu pai e sua mãe, você não vai obedecer seu marido, sua mulher. Se você não consegue obedecer, você não vai obedecer seu patrão, você não vai obedecer seus pastores, você não vai obedecer sua liderança, né? Então é necessário um coração ensinável, um coração admoestável, né? Nós precisamos entender que liderança abusiva é uma coisa e uma liderança que exige respeito é outra. Ok? Então, é sobre isso que nós queremos falar. Eu quis gravar esse vídeo porque eu estava vendo um podcast qual é o nome Tamires Garcia, aquela cantora do Ministério Zoe, e ela estava falando, ela fez esse podcast com o Douglas Gonçalves, né, do Jesus Cop, e foi maravilhoso, foi maravilhoso. Se você não viu ainda, você vai lá, assiste, porque é tremendo, é libertador, é maravilhoso. E eu estava vendo aquilo ali, veio um filme na minha cabeça, porque eu passei por isso. Sim, e esse vídeo é para você que já passou por aquilo que ela fala ali, né? Eu vou falar rapidamente sobre algumas coisas que eu passei nessa liderança abusiva. Talvez algumas pessoas que já fizeram parte do meu passado possam assistir esse vídeo e falar, meu Deus, Rafael está fazendo esse vídeo, está expondo fulano, ciclano. Não, eu não vou citar nomes aqui, ok? Você que passou junto comigo, que vai assistir esse vídeo e que passou junto comigo nessa igreja, você vai saber do que eu estou falando, você vai lembrar, né, do que aquilo que nós participamos, mas eu não vou expor ninguém aqui. Ok? Eu passei por essa liderança abusiva. E vou te dizer uma coisa, tudo tem propósito diante do Senhor. Tudo, absolutamente tudo. Sabe por quê? Porque se eu passei por uma liderança abusiva, gerou marcas terríveis na minha vida. Gerou marcas sérias, muito sérias e que até hoje surtem algum efeito de alguma maneira, não me dominam, não ditam a minha vida, né? Não direcionam a minha vida, mas ainda
eu colho algumas consequências, eu ainda, sabe, colho alguns frutos daquilo que eu passei. De vez em quando quer surgir, quer voltar alguns medos e eu repreendo porque o Senhor me fez livre. Mas uma liderança abusiva, quando você passa por ela, gera marcas. Em alguns casos são irreversíveis. Em alguns casos é algo tão sério que a pessoa não consegue mais ficar de pé. Entende? Mas, por outro lado, como Deus tem um propósito, isso me fez alguém mais forte. Você entende? Tudo tem propósito. Se eu passei por essa liderança abusiva e você também passou, como a Tamires também passou, eu tenho certeza que ela hoje, assim como eu e assim como você que pode estar assistindo hoje, que sobreviveu a essa liderança, isso te tornou mais forte. Sim, porque quando você passa por algo muito traumático, quando você passa por algo muito sério, e você sobrevive àquilo, aquilo te traz mais forte. Lembra daquele ditado? Aquilo que não te mata, te fortalece. É real isso, sabe? Me tornou mais forte. Eu não sou esse crente cheio de mimimi. Se o pastor chegar e falar alguma coisa comigo, se minha liderança chegar e falar, eu não vou ficar, me feriu, me magoou, ai, me expôs na frente da igreja. Não, não fico assim porque, cara, eu fui forjada no fogo. Entende? E quando você é forjado no fogo, quando você é forjado no tiro, porrada e bomba, não é qualquer coisa que te para, não é qualquer coisa que te tira da igreja, não. Até porque eu não tenho isso comigo e eu te aconselho a não ter isso com você, de que qualquer coisa que você ouve, vou trocar de igreja. Qualquer coisa que você recebe, que você ouve, vou trocar de igreja. Para com isso, que isso não é de Deus, hein? Ficar trocando de igreja, fica igual um macaco pulando em 300 galhos diferentes. Eu vou procurar uma igreja que é de acordo com aquilo que eu penso. Então, você quer procurar uma igreja de acordo com a tua carne, de acordo com aquilo que você acha, de acordo com aquilo que você pensa que é real, com aquilo que é certo. Não. Procurar outra igreja quando Deus te manda. É quando chega o tempo, realmente, como chegou para mim, quando eu falei, Senhor, olha, se tu não intervir, eu vou morrer espiritualmente, eu posso até morrer fisicamente, porque a depressão tá braba, porque com essa liderança eu entrei numa depressão forte mesmo, sabe, profunda, né, tinha dias que eu não conseguia nem levantar, não conseguia me alegrar, eu já acordava chorando, chegava dia de ir para a igreja, eu já chorava desesperada, porque eu sabia tudo que ia acontecer, tudo que eu ia ouvir, entende? Aí, quando eu cheguei, que eu clamei, que eu chorei, eu falei, Senhor, se tu não fizer, eu vou morrer. Aí Deus tocou na Marinha, Deus tocou no trabalho do meu marido para que nós fôssemos transferidos para outra cidade. Aí sim eu troquei de lugar, porque mesmo sendo provado, mesmo sendo humilhado, mesmo passando por um monte de coisa, a gente não tem que sair da igreja assim, só no tempo do Senhor, entende? Você só pode sair quando Deus manda. Ah, mas eu tenho que passar pela humilhação. Se Deus mandou você ainda ficar aí, fica, querido. Se Deus mandou você suportar a afronta, suportar as pedradas, suportar as pessoas falando, suportar as pessoas, sabe, te atacando, aguenta, suporta, até o Senhor te tirar. Então, eu passei por essa... O que é uma liderança abusiva? Primeiro, eu quero ler para você, para ter respaldo bíblico, né? Jeremias capítulo 3, no versículo 15, diz assim, vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. É desejo do Senhor nos dar pastores segundo o coração dele, para nos cuidar. Porque como minha mãe mandou para mim um estudo outro dia, o cajado não é como você pensa, como é que foi a palavra? A palavra foi cajado, foi vara. Querido, lá o que diz a palavra, lá em Salmos, no capítulo 23, né? Salmo 23, que fala, tua vara e o teu cajado me consolam, o cajado e a vara não é para bater na ovelha. O cajado e a vara não é para destruir, para massacrar a ovelha, é para direcioná-la no caminho. O cajado, ele tem aquela beirada, aquela ponta curvada, para que se a ovelha cair no precipício, se ela cair num buraco, aquele cajado vai lá e tira ela do buraco. A vara é para direcionar, para ir no lugar, não é para bater, não é para matar não, querido. Entende? O cajado é para cuidar. Então, se você fala isso, a palavra foi cajado puro, você está falando errado. O cajado não mata, o cajado exorta, corrige, leva, né, para onde tem que ir. O cajado de um pastor é um pastor que ama a ovelha, que não quer que ela se perca. Você compreende isso? E lá em Colossenses, espera aí. Aqui, ó. Eu tô pegando aqui o microfone porque meu áudio está ruim, né? E por enquanto eu ainda gravo vídeo no celular, você percebe. Um dia, em nome de Jesus, né? Vou ter um computador maneiro para gravar uns vídeos legais para você. Mas olha só.
Aqui, cadê, gente? Esse microfone tá aqui. Aqui em Colossenses, no capítulo 2, ó, no capítulo 2 de Colossenses, tá? No versículo 8 diz assim: tenham um cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ó, vou virar aqui para você, ó. Aqui no versículo 18, ainda do capítulo 2 de Colossenses. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como que vivesseis no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuseis, as quais todas essas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Aqui o Senhor está falando conosco que, olha, o Senhor ele já te libertou. E muitas vezes pessoas, né, elas nos dominam ao seu bel prazer com aquilo que elas entendem que é doutrina, daquilo que elas entendem que é certo, e acabam fazendo coisas que não são bíblicas, acabam ensinando coisas que não são bíblicas e dominando pessoas. Olha, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão esse vídeo ficaria de mais ou menos meia hora, 40 minutos, e você não assistiria, né? Mas muitas coisas eu passei nessa liderança abusiva, doentia. Eu passei, minha cunhada, algumas pessoas da minha família, algumas pessoas do meu convívio, nós passamos, né? E assim, era uma igreja de muito mistério, uma igreja de muita palavra, e como eu falei antes, eu aprendi muito, muito. Eu aprendi a jejuar, aprendi a orar, aprendi a pregar, recebi dons do Espírito Santo ali, aprendi a subir monte, aprendi tudo aquilo que eu sei hoje. Lógico, foi sendo aprimorado, foi sendo aperfeiçoado, mas eu aprendi muitas coisas lá, entende? Eu aprendi a buscar o Senhor, mas também eu aprendi a ter medo de Deus. O meu relacionamento com Deus não era saudável. Por quê? Porque eu endeusava um sacerdote, né? Eu tinha um apreço por essa sacerdote, digamos assim, de uma maneira um pouco doentia. Por quê? Porque eu tinha medo, eu tinha que agradar, eu tinha que estar lá, eu tinha que estar fazendo todas as coisas certinho. E eu só sabia que Deus estava falando mesmo quando Deus usava ela, quando Deus mostrava. Porque sabe aquelas igrejas do reteté, as igrejas do mover, igreja da unção e tudo? E você vê aquela pessoa como teu exemplo, como eu via sempre, lógico, um exemplo, como era usada, como, meu Deus, extraordinário. Caramba, eu quero ser assim quando eu crescer. Mas você já ouviu, por exemplo, na sua igreja, no lugar que você talvez congregue ou já congregou, ó, se você sair dessa igreja, você vai ser maldição em outro lugar. Se você sair fora do tempo, você estará em maldição e Deus vai te jogar no leito e Deus vai te matar. Ou então você vai perder tudo, como eu já ouvi, né? Porque eu tinha que ir para um lugar, eu tinha que ser transferida para um lugar, né, com meu esposo, como eu falei. E quando ouviram isso, falaram, mas eu vejo aí, várias visões e revelação, né? Eu vejo você perdendo tudo e você voltando como Ruth e Noemi com uma mão na frente e outra atrás, e teu esposo vai morrer e você vai perder tudo e não sei o que lá. E eu ficava assustadíssima com aquilo, sabe? E aí, olha, vamos aqui começar a orar, porque Deus tem que matar fulano de tal, Deus tem que não sei o que lá, Deus tem que, sabe, até orar, gente... Acho que eu nem vou falar sobre isso aqui, mas coisas assim antibíblicas. Mas a maior parte era isso. Eu tinha pavor, se eu fizesse qualquer coisa, eu tinha medo, Chegou um tempo, querido, que as palavras, as pregações eram pregadas de acordo com a pessoa que os pastores, que as pessoas estavam com raiva.
né? Que essa pessoa estava com raiva. Se essa pessoa estava chateada com alguém, toda a palavra ia ser para aquela pessoa ali. Por exemplo, no ano novo que nós fomos, toda a pregação, toda a palavra, todas as oportunidades era para mim. Era direcionada. Pode até não falar o teu nome lá no púlpito, mas toda a igreja olha para você e sabe que é para você aquela palavra. Entende? Só falta falar o teu nome. Olha, porque você que está aqui, você não faz aquilo que Deus está mandando e não sei o que lá, e tudo vai perecer, tudo vai acabar por tua causa. Gente, era um negócio, né? Eu já fui chamada de prostituta do púlpito, porque não entenderam algo que eu falei. Entende? Não entenderam, não compreenderam. E eu falei, não, é isso, isso e isso. Ah, porque você, não sei o que lá. Eu falei, aí depois que viram a besteira que falaram, ah, nossa, não sei o que. Então, muitas coisas, gente, muitas coisas eu passei, pessoas que eu amo passaram, sabe? E eu fiquei por muito tempo ainda pensando que eu estava em desobediência, Deus havia me arrancado dali, eu estava perdendo a minha família. O meu esposo uma vez chegou para mim e falou, filha, se a gente ficar ali, cara, a gente vai se separar, a gente não vai ficar junto, eu vou morrer, eu só quero um lugar para eu ser cuidado, eu só quero um lugar para eu me sentir feliz. Gente, chegava hora de ir para o culto, hora de ir para a igreja, era uma briga, era algo terrível, porque tudo era direcionado, as palavras eram, ao invés de você sair bem do culto, você saía mal, porque aquelas palavras eram para te ferir, eram para te magoar, eram para acabar com você, sabe? E era algo muito terrível. E aí o Senhor fez assim, o Senhor ele nos arrancou, nos levou para outro lugar, para você ter uma noção de como estava a minha mente, achando que eu estava em desobediência, porque de tanto líder ficar falando, olha, se você sair daqui, você vai para outro lugar, você vai estar em desobediência, o lugar que você vai estar vai ser amaldiçoado, você vai ser como se você fosse a causa da desgraça do lugar, se você saísse daquele lugar, daquele ministério, sabe? Era algo de ditadura, algo assim, pelo medo, você entende? Aí, para você ter uma noção de como a minha cabeça estava transtornada ainda, sabe? Eu conversei com os pastores depois, quando nós fomos para outro ministério, conversei, falei tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que a nossa família passou, né? E aí a gente conversou com nossos pastores e mais ou menos um mês que nós estávamos nesse ministério, a igreja foi assaltada. Aconteceu, né? Muitas igrejas estavam sendo assaltadas e a igreja foi assaltada. E aí as câmeras de segurança, né, mostraram aquela coisa toda. Cara, quando eu fiquei sabendo que a igreja foi assaltada, gente, sinceramente, eu achei que a culpa era minha, do meu esposo, da minha família, porque nós saímos daquela igreja, daquele ministério, isso, debaixo de maldição, né? E então toda a desgraça estava acontecendo agora ali naquela igreja, porque eu não era para ter saído da outra igreja, eu não era, não sei o quê. Olha, meu pastor teve que conversar comigo e falar, minha filha, que isso? Está repreendido toda a palavra de maldição que você carregou, você vai ser curada, você está aqui para ser curada. Mas você entende, tudo que acontecesse de ruim, qualquer briga, qualquer acontecimento na igreja, se alguém ficasse doente, eu achava que era minha culpa. Eu achava que era culpa da minha família que estava ali, porque nós saímos e não éramos para sair. Você entende? Como você pode estar se sentindo assim, porque você saiu debaixo de palavra de maldição, debaixo de palavras, sabe, de homens que não entendem o que é evangelho. Gente, pelo amor de Jesus, o evangelho é um reino. A visão de Cristo não é de tribos. A minha tribo tem a presença de Deus. A minha igreja tem a presença de Deus. A igreja da Joana, a igreja da Maria, a igreja do Eduardo, não tem Deus. Só a minha igreja que tem Deus. Então você só vai ser abençoado se estiver na minha igreja. Se você estiver em outra, você vai estar em desobediência. Não, isso é visão de tribo. A visão de reino é agora, se você não está aqui feliz na minha igreja, se você, né, se Deus já falou que não é tempo mais, que você precisa ir para outro lugar, amém, que Deus te abençoe, vá com Jesus, eu te abençoo, sabe, vá para outro lugar, e a visão de reino, o reino precisa crescer, você compreende? Irmãos, mas demorou muito tempo para eu ser curada, muito tempo. Gente, eram coisas terríveis, afetava toda a minha área emocional, social,
até íntima, tudo era afetado, você entende? Aí me formei, olha, você não pode trabalhar agora porque o laço está armado, você vai cair. Fiquei mó tempo, não podia procurar emprego e eu tinha medo, porque falava que o diabo ia arrumar um laço para eu cair. Aí você pode estar pensando assim, Rafaela, mas que burrice, você é uma menina tão inteligente, poxa, fez faculdade, fez tudo, e se deixava levar pela mente de pastora, de pastor, de líder, achava, acreditava naquilo tudo que era falado. Querido, escute uma coisa. Quando você se entrega de verdade para Jesus, quando você tem a tua vida que você não quer saber de nada, você só quer Jesus, e você tem pessoas que você tem como espelho, pastor, pastora, missionário, seja quem for, que você tem como exemplo, você olha e tudo que você ouve, você vai acreditar, você vai crer que é Deus falando com você e aquilo te cega. E você não sabe que você está em um relacionamento abusivo até você sair dele. Quando eu saí de lá, que eu tive pastores, se eu fui ferida por um cajado, se eu fui ferida por uma vara, sabe, por um cajado doentio, eu também fui curada por outro cajado. Hoje eu congrego no lugar, hoje eu sou membro de um lugar onde o cajado do meu pastor é de cura, é de bálsamo, é de refrigério, sabe? Pastor Aloysio, pastora Janaína. Então, o Senhor, ele também, ele cura. Mas tem pessoas que não entendem isso, que não sabem que estão nesse relacionamento enquanto não saem de lá. E tem pessoas da minha família, sabe, que até hoje não conseguiram congregar em lugar nenhum por causa desse relacionamento abusivo que tiveram, desse pastoreio abusivo, desse cajado doentio que tiveram e até hoje não conseguiram encontrar uma igreja para congregar, porque tem medo da liderança e acabam não se sujeitando porque ficaram marcas terríveis dentro de si. Você compreende, você entende a seriedade que é um cajado abusivo? Pessoas, pastores que querem ser donos das ovelhas, que querem ser donos e não trazem remédio, mas adoecem. Porque as ovelhas vão acabar fazendo as coisas não para agradar a Deus, não para ter relacionamento com Jesus, mas para agradar o líder, para agradar aquele que está ali, sabe, oprimindo. Quantas vezes eu fazia porque era para agradar, era para chamar atenção, para receber elogios e não necessariamente para agradar a Jesus. Você entende? Ah, querido, isso é muito sério. E a minha palavra hoje para você, eu sei que esse vídeo está gigante, nem sei quantas pessoas verão, talvez poucas, mas se você está assistindo, se você está vendo, e se você já passou por isso, ou se você está passando, eu quero liberar uma palavra para você em nome de Jesus, assim como nós lemos em Jeremias aqui no capítulo 3, é desejo de Deus te dar pastores segundo o coração dele, que te liderem, que te apacentem com amor, com cuidado, com cura, com paciência, com longanimidade, que queiram te levar para o céu, para Jesus, que não queiram te dominar a seu bel prazer, segundo a sua doutrina, segundo o seu querer, a sua vontade, segundo aquilo que acham que é certo. Em nome de Jesus, se você está sendo ferido, magoado, massacrado, se você não vai para lugar nenhum, ai não, eu não vou nem para outra igreja, porque senão eu vou levar a maldição, igual eu pensava, eu vou levar a maldição, eu vou levar a dor, eu vou levar a morte. Eu vou levar a desgraça para onde eu for, porque a pastora falou que se eu for, eu vou sair na desobediência. Não, não. O Senhor não quer isso para a minha vida e para a sua. Ele quer que nós sejamos saudáveis, cheios da presença do Espírito Santo, cheios da presença do Altíssimo, que nós sejamos ovelhas vivendo num lugar seguro, apacentadas com seriedade, apacentadas com amor. E o Senhor quer nos dar pastores segundo o seu coração. Então, se você está vivendo esse evangelho doentio, que você não pode se alegrar, querido, pelo amor de Deus, eu não podia me alegrar. E o Senhor falou para mim, eu orei 8 anos para engravidar. E quando eu engravidei, o Senhor falou que eu ia cantar na terra, o Senhor faria estéreo cantar. E eu não tinha prazer, porque ligavam para minha casa e falavam, olha, minha neta está doente e é por culpa sua, porque você é assim, 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 o teu marido é assim, assim, assim. Isso tudo porque tinha uma certa pinima, uma certa desavença com a minha família e a família do meu marido, né? A minha família não, a família
dos meus pastores e a família do meu marido, né? Então, tudo era culpa, a minha culpa, porque eu casei com meu esposo e aí veio, né, todo mundo, veio a família toda. Então, ligava para mim e falava, minha filha tá doente, minha neta tá doente, quem tinha que estar no hospital, quem tinha que estar doente era tua filha. Minha filha com 11 dias de nascida, eu com 9 meses de gravidez. Olha, fulano, aconteceu isso da minha família. Minha filha passou mal, não sei o quê. Você que era para perder essa criança. Você imagina, você esperou 8 anos para engravidar. Quando engravida, você recebe uma ligação e fala que você tinha que perder a criança por causa de toda a desgraça que aconteceu na vida dela. Gente, eu passei tão mal nesse dia, tão mal. Eu estava sozinha em casa, eu estava na casa da minha mãe. Eu passei tão mal que eu pensei que eu ia morrer, sabe? E Deus usou uma pessoa, chegou para mim e falou, olha como a sepultura estava aberta por causa de coisas que você ouviu e a pessoa nem sabia de nada. Você entende? Eu ouvi coisas, nem queira saber, mas eu sobrevivi. Isso me fez mais forte. Mas eu não quero que você passe por essa liderança, porque não é para você passar, entende? Então, se você tem passado por essa liderança abusiva, você não pode se alegrar, você não pode ter uma vitória. Quando eu tinha uma vitória, eu não podia comemorar, porque se eu estivesse comemorando, era uma afronta para o ministério, era uma afronta, porque se fulano estava passando pela luta, eu não podia estar tendo uma vitória. Mas eu entendo que se é tempo de chorar para um, é tempo de rir para outro, se é tempo de vitória para um, é tempo de perda para outro. Mas às vezes nós não sabemos lidar com isso, nós não sabemos nos alegrar, como diz a Bíblia, se alegrar com o que se alegram, chorar com os que choram, não sabemos. Ninguém podia se alegrar, sabe? Mas o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus, você que está assistindo esse vídeo, eu sei que está longo, eu sei que está grande, mas se você está assistindo esse vídeo, que a cura do Senhor venha sobre você, que se você foi ferido, humilhado, esquartejado através de um cajado, que o Senhor também use um cajado para te curar, que o Senhor também use um cajado para te apacentar com amor, com mansidão, com bondade. Você precisa procurar uma igreja que te ame, que cuide de você. Você não pode ficar, mas não, eu tenho muitos traumas da igreja que eu passei, eu tenho muitos traumas, eu nunca mais vou estar em igreja nenhuma. Isso é mentira do diabo. Isso é para que você não fique em igreja nenhuma e você morra espiritualmente. Isso se já não estiver morto. Então, procure uma igreja, o Senhor vai preparar um pastor, uma pastora que cuide de você, como preparou para mim, para o meu esposo, para minha família. Hoje nós temos um pastor, uma pastora que cuida de nós, que nos apacenta com amor, com carinho, com mansidão. E você pode ter isso sobre a sua vida. Então, procure uma igreja para que te apacente com amor, com mansidão. Conte a tua história. Não tenha medo, peça um gabinete, conte a tua história. Conte dos teus traumas, vomita, bota tudo para fora. Todo esse câncer, tudo isso que te machucou, que te magoou. Peça um gabinete, peça uma conversa, seja curado no nome de Jesus, porque o desejo de Deus é te dar pastores que te apacentem com amor, em nome de Jesus. Então não fique assim doente, morto, não fique assim longe do aprisco, porque um aprisco te machucou, um aprisco te matou. Não, o Senhor tem outro para te trazer cura em nome de Jesus. Que o Senhor venha te fazer viver de novo como fez comigo, como fez com a minha família, como trouxe vida para nós. Amém? Em nome de Jesus, que Ele venha te abençoar, que Ele venha te encher com a graça, com a presença do Senhor, em nome de Jesus. Que Ele venha te abençoar, amém? Que esse vídeo venha ter abençoado sua vida, compartilhe, amém? Curta esse vídeo, tá bom? Que você venha dividir com pessoas que possam estar passando isso, que você passou, que você passa. Compartilha comigo aqui também, com quem for assistir, compartilha a tua experiência, amém? Que o Senhor venha nos trazer vitória, porque Ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas e Ele ensina como pastorear com amor, sem abuso, sem ditadura, mas com carinho, com amor, com bondade, com mansidão, com longanimidade. Amém? Que Ele venha preparar esses pastores para curar a sua vida, no nome de Jesus. Fique com Deus.